Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre CAP, Preparação Militar para 2025. Edital de 2024, que dá as orientações para você passar pelo processo seletivo em 2024, para que você esteja na Marinha do Brasil em 2025. Então, a primeira coisa que isso aqui já sinaliza para a gente é que precisa haver uma preparação, tá? Existem etapas de um edital, etapas de preparação, etapas para chegar até a sua aprovação e, finalmente, a sua farda. Vamos ver quais são? Primeira coisa que eu te sugiro, como é que eu vou me organizar para um concurso? Primeira coisa, tenha uma agenda, tá? Todo concurseiro bem-sucedido, ele precisa ter organização. Você vai perceber que a primeira coisa que você tem que gerenciar dentro de si são as suas emoções. Muito mais do que a questão de aprendizado somente. Sabe por quê? A emoção, ela é inversamente proporcional à razão. Quanto maior a sua emoção, menor a sua razão. Resultado, você é agitado, estressado, ansioso, não vai conseguir absorver os conteúdos necessários para a sua aprovação. Então, para a gente poder passar num concurso público, especialmente o militar, que requer muito da gente, por que muito? Porque você vai perceber que a prova objetiva é só o seu primeiro desafio. Além de todos os outros critérios aí que vocês já me perguntaram. Idade, onde que faz o curso de formação, quando passar, a gente vai ver tudo isso aqui. Mas eu preciso de organização. Então, tem uma agenda, pode ser hoje uma agenda virtual aí, que você consiga, ou imprime logo um papel, quem gosta de escrever, eu gosto muito de escrever. Você imprime e organiza a sua vida. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque existem prazos. Se você perder esses prazos, que são novos para você, e são novos para todo mundo, independe de quem já fez concurso ou não, porque é um concurso específico para todos que querem se inscrever, é um concurso comum a todos, e que vai ter que ter uma organização de datas em relação à inscrição e um monte de coisas. Um exemplo para vocês entenderem. Isso sempre acontece. Repara a palavra sempre. Não é de vez em quando, é sempre. O aluno se inscreve para fazer o curso todinho. Ele fez a inscrição, aí não sei, ele fez no primeiro dia. Ele, vou logo fazer a inscrição e tal, que eu recomendo fazer logo. Só que ele não pagou o boleto, porque tem um tempo para você pagar. E ele esqueceu. Ele já estudou para a prova toda e simplesmente ele não está inscrito num concurso. Sempre acontece isso. Todos os concursos sempre tem um ou outro, não é só no militar. Então, eu te oriento que, primeira coisa, se organiza. Alguém sabe que dia que vai abrir a data de inscrição para o concurso? Dia 2/7. Muito bem, Cassiele, em julho. E é bem curtinho o prazo, hein? Não é um prazo grande. Se você perder esse prazo, a morte está garantida. Então vamos lá. Muito bem. É um tempo bem curto, só até o dia 15. Então repara só, por que esse edital foi super inesperado? Por causa da quantidade de vagas, né? Há algum tempo, alguns anos consecutivos, nós estamos tendo o número de vagas muito reduzido. 2 vagas, por exemplo, e tudo mais. Então, a gente tem alunos bem competentes, bem aptos, estudiosos, mas por causa do número de vagas, às vezes eles acabam batendo na trave. Então, agora, com 28 vagas, a gente tem uma grande possibilidade de disputar e entrar, tá? Outra coisa em relação às vagas que eu quero te orientar é o seguinte: repara, boa noite, meu amor. Repara uma coisa. Não, o som tá normal. Repara uma coisa. É, vocês, aham, vocês terão a chance 3 vezes mais o número de vagas para serem chamados. Vamos arredondar para 30, só para ficar mais fácil a nossa conta. Se 3 vezes o número de vagas serão convocados para as próximas etapas, quantas pessoas irão ser chamadas? Vocês morreram 30 vezes 3.
Ah, começaram a ficar com medo de falar conta. 90. A única corajosa é a Cássia. Obrigada. 90. Então, se você ficar até a posição 90, você vai ser chamado? Vai. No exemplo aqui de 30, né? Você vai ter que diminuir um pouquinho, porque são 28. Vai. Por quê? Porque esses são chamados para as próximas etapas, tá? Que a gente vai falar delas depois. Então, repara só. Meu primeiro desafio, não perder o prazo da inscrição, reservar o dinheiro para poder pagar a inscrição e me programar para a data da prova, tá? Que vai ser no final de setembro. Beleza. Condições para inscrição. Aqui começa o primeiro problema, que é a idade, que vocês normalmente têm muitas dúvidas em relação à idade. Posso fazer com 20 anos? Se eu tenho 20 anos hoje, eu posso? 22. Também. 23. Também posso. 24. 24 começa a morte. 24 eu posso. Isso, Larissa, depende. E vocês ficam com a maior dúvida. Ele pode com 24? Ele pode. O que não pode é ele ter 25 a partir de junho, do final de junho. Então, se você tem 24 anos até dia 30 de junho, você pode. Se você tem 25 anos até 30 de junho, você não pode. Ficou claro isso? Alguém morreu aqui? Não, olha só, presta atenção, não calcula assim, não, se eu faço antes, você vai morrer. Presta atenção. Pensa assim, quantos anos eu tenho em junho do ano que vem? Se você tiver até 24, beleza. Se você tiver 25, não pode. Vê se ficou claro para vocês. Ô, Maria Clara, qual é a sua idade? Quantos anos você vai ter? Vou botar nem em junho, vou colocar em... Não, 23 não entra aqui, Maria Clara, 23 você já pode. O problema é de 24 para 25. Cassiele, vê se você desmorreu. Desmorreu? Tá? Já estão aprendendo, né? Morreu, desmorreu, tá vivo, tá ressuscitando. Vai aprendendo essa nova linguagem. Então, essa é a primeira dúvida. Você tem que saber. Sim, mas você tem 24. Até que mês, Cassiele? Não, mas olha só, quem tem 23 agora. Então, se você faz 24 em março, você vai continuar tendo 24 anos em junho. Entenderam isso? O que não pode é ter 25 em junho, final de junho. Todos entenderam? Que isso é sempre uma morte. Então, Larissa, mas se você faz 25 em julho, você tem idade, porque até 30 de junho você tem 24. Foi? Se tiverem dúvidas, pode perguntar, porque essa coisa da idade eu sei que é sempre morte. Foi? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Essa é a primeira ressurreição que a gente tem que ter. Bem, isenção é para quem tem isenção, né? Aí você tem que ser inscrito aí no programa do governo e tudo mais para ter isenção. Beleza. Onde nós estamos hoje que a gente precisa fixar nisso aqui? É a primeira etapa que nós estamos, que é a prova objetiva de conhecimentos profissionais e redação. Lembrando que a parte específica que eu trabalho é com a enfermagem, tem outras, né? Porque aí você pode até indicar para os seus colegas, tem contabilidade, tem um monte. Mas a nossa é enfermagem. E, primeira coisa, se você já tem o seu professor de português, perfeito, de redação, perfeito. Se você não tem, vocês podem, eu até postei no meu Instagram, o professor Dionis, vocês podem, ele tem um curso muito bom para o CAP, ainda dá direito a mais 5 correções, ou vocês podem procurar ou indicar alguém que vocês já conheçam entre si no nosso grupo, não há problema algum, tá? Lembrando que aqui, todos nós somos cangas uns dos outros.
Quem sabe o que que é um canga? O que que significa ser um canga no mundo militar? Vocês morreram, ninguém sabe o que é, não? Mentira que sabe. Alexia, fala o que é. É um parceiro, é um irmão, é alguém que vai te ajudar, que vai estar ali com você o tempo todo. Então, veja só, aqui ninguém é concorrente de ninguém. Aqui você é concorrente de si mesmo, porque você precisa se superar desde o seu último resultado para o resultado de agora, para que você alcance o seu objetivo, que é a sua aprovação e classificação, que é a sua farda. Então, o teu objetivo não é disputar com o outro, mas tentar fazer com que a amizade que vocês já vão construir aqui, você leve lá para dentro do quartel para que você já se sinta acolhido, tá? Então, essa é a ideia, sempre caminharmos juntos, tá? Lucas, meu bebezinho! Ó, o Lucas é fera. Ai, beijo, que saudade. Seja muito bem-vinda. Então, repara uma coisa. Estamos aqui na prova escrita e vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, tá? Isso aqui a gente não vai precisar falar agora. Vamos lá para as outras orientações. Olha aqui, ó. Isso aqui você já, gente, anota numa agenda, anota num papel, anota em algum lugar, se organiza. A prova do CAP tem esse problema aqui, da Marinha. O tempo é muito curto, é no mesmo mês, pouquíssimos dias. Então, você só tem do dia 2 ao dia 15 de julho para fazer a sua inscrição, tá? E aí, você está se inscrevendo para quê? Para isso aqui, ó. Concurso público de admissão ao curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. Então, olha só que interessante. Assim que você passar por tudo isso aqui, que o edital orienta, você vai entrar para um curso de formação. Quem sabe onde que é esse curso de formação? Qual o estado do Rio? Penha. Isso, aqui no Rio, né? Isso. Aqui no Rio. Então, se você é de outro estado, que tinha bastante alunos de outro estado que tinham falado comigo também, repara que quando você estiver lá aprovado, né, no total aqui, você vem para o Rio de Janeiro, se você não é do Rio. E alguém lembra quanto tempo é esse curso de formação? 24 semanas. 24 semanas. Inclusive, ele é até um pouco mais enxuto. Porque se você pensar na ESA, a gente está falando de um curso de formação de 2 anos. Eles têm a primeira formatura, a segunda, aí tem um monte de coisa. Mas, repara só, 24 semanas de formação, tá? Beleza. E aí ele vai falar aqui o que que você pode, o que que o militar faz. Isso aqui é importante depois você dar uma lida. Ó, curso de formação. Quem vai entrar nesse curso de formação? O candidato aprovado e classificado no resultado de seleção. É possível chamar além do número de vagas? É. A última prova do CAP, a última prova não. Eu não sei mais ou menos quanto tempo, mas tipo, sei lá, de 8 a 10 anos. Se eu não me engano, foi até o concurso que a Luana, que está lá no meu Instagram, que lá fixado tem a Yasmin, e embaixo tem mais 2 alunas, que não dá para fixar mais, né? Tem do CAP, a Luana e a Denise. Olha, na turma delas, tinha uma turma de manhã e uma turma à noite. Gente, sem exagero nenhum. Foi uma época, quando começa esses rumores aqui, assim, né, tu já sabe que é real. Ó, vai chamar muita gente, vai chamar muita gente, vai chamar muita gente. Olha, eu vou te falar. Todos os nossos alunos da manhã e da noite, exceto 2, mas também eles também não iam às aulas e tudo mais, foram aprovados, classificados e chamados. Depois disso aí, ficou esse pinga-pinga de vagas. 2, 3, 2, 3. Então, o CAP ter feito essa abertura maior de vagas, existe sim a possibilidade de chamar além, tá? Porque isso já aconteceu. Mas você vai se organizar para estudar e disputar as vagas que estão dentro do edital. Beleza. E aí já falamos aqui, ó, período de adaptação, já sabemos que vai ser no Rio de Janeiro. Falamos disso agora. Então, quem não é do Rio precisa se preparar para, assim que for aprovado em todas as etapas, vir para o Rio de Janeiro, tá? Então, as nossas estão aqui, ó, enfermagem,
A primeira dúvida que normalmente vocês têm, eu já preciso ter concluído o curso de enfermagem? Não. Se eu começar um curso de enfermagem agora, depende do tempo que você vai terminar. É possível? Se você tiver com a documentação pronta do curso, no momento em que você tiver que entregar a documentação, não há problema algum. Então, eu já tenho que estar fazendo o curso? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, eu já posso ter terminado o curso? Pode. Então, isso aqui, o fato de você não ter terminado o curso técnico, não te impede de fazer a inscrição. O grande problema é que na etapa de validação documental, você vai ter que ter o seu Corém. E você só tem o Corém quando você termina todo o seu curso, tá? Então, a gente tem 22 aqui, para ampla com 6 de cotas, totalizando 28 vagas, tá? E aí tem as outras também, outras especialidades. Beleza. Até aqui, tranquilo? Acho que até aqui estão sem morte, né? Vamos lá. 18 anos e menos 25 anos de idade, já falamos isso, até junho. Esse é o critério, os outros vão ler, tá? Possuir idoneidade moral, estar em dia com o serviço militar se for menino, justiça eleitoral, aquilo tudo aqui você vai ler. Não ter condição de réu em ação penal, né? Não está respondendo a nenhum processo. Beleza. Ele vai falar aqui a taxa de inscrição. Reservem esse valor, tá? Quem não tem direito à isenção, o valor da taxa de inscrição são de R$ 65. Uma coisa importante aqui também é na altura, tá? A altura mínima é de 1,54 e a máxima de 2 metros. Isso aqui é bem importante. Às vezes, eu tinha uma aluna, na verdade, ela tinha 1,53. Ela fez RPG, fez Pilates, ela chegou aos 54. Interessante isso, né? E conseguiu. Bem, as inscrições. 8 horas da manhã do dia 2 de julho, eu já posso começar a fazer. Pois é, mas é isso, Casella, é o que eu falo, é a preparação. O aluno tem que se preparar. Não é assim de orelhada, eu vou estudar. Não, calma, tem que estudar, mas não é só o estudar. Tem um monte de coisas que você precisa saber, você tem que entender para você ir bem orientado na hora e se sentir seguro para poder fazer a prova, tá? Beleza. Então, 8 horas da manhã, todo mundo já vai entrar naquele negócio, vai bombar, como sempre, aí fica fora do ar, aquela confusão. Então, mas a partir de 8 horas do dia 2 de julho, normalmente vocês se falam, vocês colocam no grupo, gente, abriu e tal. E até o final do dia, né? Do dia 15. Deixa eu te falar, não deixa para o dia 15 de julho. Não deixa, tá? Vai por mim. Tu morre depois. Vamos lá. Pagamento preferencialmente, tá? Ah, então só pode pagar por lá, o que está escrito aqui é preferencialmente nesses bancos aqui, tá? Não é exclusivamente, é preferencialmente. Ok. Outra coisa importantíssima, ele vai dizer aí depois sobre a isenção, você vai dar uma lida, a identificação aí dos candidatos, como é que vai ser, né? O que que você vai levar. Bem, é a nossa parte aqui. O concurso público, olha quantas etapas. Prova escrita, que é o nosso objetivo aqui. Alcançar o gabarito do Brasil. Prova objetiva de conhecimentos profissionais, no nosso caso de enfermagem. Quantas questões são? De enfermagem? São 50. 50 questões. Agora, olha que interessante. Tem a redação, porém é um concurso muito parecido, inclusive, com a aeronáutica, né? Que só vai te exigir 2 matérias. Enfermagem e redação. Vocês falam assim, mas redação não tem português. Pelo amor de Deus, tu não consegue escrever redação se não tiver português. Tem. Só que está aplicado aí na redação. Então, repara uma coisa. São 2 matérias. Dá para você dar o gás total e gabaritar essa prova sem morrer. Tá? ESA, por exemplo, eles estudam português, matemática, história, geografia, inglês, redação específica, já nem sei mais, que é literatura. Deus me livre, só de... Ainda tem gente que diz que estudar para ESA é fácil. Tá com problema quem fala isso, né? Problema sério. O que, amor, que você botou aqui? A verdade que ele tá de correção da redação deles existe. Cassiela, olha só, a redação nunca é fácil, tá?
Porque a redação, o que acontece, é muito subjetivo. Aí vocês saem da prova assim, será que eu fugi do tema? Será que eu esqueci o título? Será que era para botar o título? A redação é sempre problemática. Enfermagem, até que vocês têm menos mortes, porque aqui você vai entender como que você faz a prova. Não adianta também você saber, sei tudo o conteúdo de enfermagem, mas se não souber aplicar nessa prova, especificamente nessa, que eu quero te falar que ela é bem chatinha, tá? Chatinha. A Kathleen, tô pirando. Kathleen, para de morrer. Inclusive, para essa agora, Kathleen, eu vou fazer um aulão domingo, beneficente. Participa, vai ser bom. Cada aulão a gente faz 50 questões, você vai gostar. Depois tu me chama lá no privado. Então, repara só, meus babies, isso aqui é muito importante, tá? Vocês irem seguros para a redação. Não, mas aí não dá, eu acho que, eu não sei, tá Stex, é o quê? Stephanie, seu nome? Você só tem que ter cuidado o seguinte, não dá para vocês fazerem isso aqui de orelhada, tá? É importante vocês estudarem. A gente está falando de um concurso militar nacional. Então, claro que vocês têm concorrentes. Para o CAP, um pouco menos, porque muita gente desistiu do CAP por causa do número de vagas. Mas um aluno que ele já vem lá da aeronáutica e que ele migra para o CAP, ou que ele está na ESA e que ele quer fazer CAP também, ele é um concorrente seu em potencial. Primeiro, porque esse cara já é concurseiro. Outra, ele já vem com uma destreza de fazer questões. Então, assim, não dá para vacilar. Agora, o que deixa todo mundo no mesmo critério é a redação, né? Só quem faz ESA que não, porque ESA também treina a redação. Mas, de qualquer maneira, ele tem que se adequar à prova do CAP, que é muito diferente. Porque ESA são 12 questões de enfermagem, né? Então, é diferente, tá? É outra dúvida que vocês têm também, eu até falo sobre isso depois. Eu quero fazer Marinha, Exército, Aeronáutica, eu estudando para um, estudo para todos. Não, não estuda para todos. Mas eu aproveito algumas coisas sim, tá? A Camila botou, só acho que nas questões tem conteúdos que não é do técnico de enfermagem. Que não é do técnico, que não é bem formulada, que o gabarito está errado, que a gente entra com anulação e eles não aceitam, tá? Bem-vindo, bem-vindos à prova do CAP. Eu só queria te falar isso. Mas, no final, vocês estão escolhendo, começa a reclamar não, porque tu tá querendo ser militar. E só quero te falar que lá vai ser muito, muito pior do que aqui, né? É engraçado quando for nas formaturas, aí você fala, não, professor, mas tem problema lá, pior não, porque lá eu tô ganhando. Uhum. Quando eu chego lá, tu fala, prof, tá ruim. Eu falei, tá, tu falou que aqui ia ser só o céu, achei que ia ser mesmo, né? Olha, só Deus. Então, eu tô te falando, é fogo. Muito bem. Aí depois já vi as outras etapas, que eu não vou entrar agora, tá? Mas é importante você saber que elas são eliminatórias. Então, olha só, se tu tá gordinho, vai fechar essa boca e vai correr. Porque você tem inspeção de saúde. E a inspeção de saúde da Marinha, todos os militares são horríveis, mas o da Marinha consegue ser ainda pior, tá? Então, tu tem que ver as coisinhas dos teus dentes, se tu tá com cárie, se a tua cárie tá esquisita. Vai cuidando da tua vida e da tua saúde. Para de comer fandangos, tá? Aí eu adoro, mas não como mais não. Para de tomar Coca-Cola todo dia e você já vai ajeitando a sua vida. Por quê? Inclusive os exames laboratoriais, se você tentar melhorar de uma semana para outra, do mês para outro, não dá certo, tá? Conta a quantidade de dentes que você tem. É isso aí mesmo, sabe? Tu já tá sabendo. Então, revira o ser humano ao avesso. Então, olha o que eu estou te orientando hoje. Nem está aberto ainda para você fazer as inscrições. A gente está vamos considerar junho, né? Que a gente está no último dia de maio. Olha que você tem um tempo de preparação suficiente, mas vai exigir de você disciplina, resiliência, ou seja, o pré-militar. Desenvolver em você as competências e habilidades necessárias para você se tornar um militar. Claro, você vai pagar um preço alto por isso? Vai. Mas é melhor pagar um preço alto agora do que pagar depois. Ou não conseguir entrar porque não pagou o preço, tá? Beleza. Aí teste aptidão física também, outro problema. Vai correr, tô te falando. Aqui o que eu te falei, ó, verificação de documentos, tá? Aqui você vai ter que ter o teu corém para entregar. Aí, se não tiver, a morte. A avaliação psicológica. Já te respondo, Júlia. Avaliação. A Camila te respondeu já. Psicológica, tá? Beleza. Então, repara que a gente tem muitas etapas para seguir. Beleza. E aí, vamos falar da nossa prova escrita. Vocês já responderam?
Lembrando, a prova objetiva, né, junto com a redação, são 4 horas de prova, que dá para você fazer tranquilamente, tá? Se você estiver estudando, né? Você não vai morrer, você vai conseguir fazer o seu esboço, vai conseguir responder com tranquilidade. Lembrando que a gente tem 50 questões aí para gabaritar, tá? De enfermagem. Aí tem as especificações para português, depois vão dar uma lida aqui, porque tem muita coisa importante, tá? Inclusive o critério de aprovação, como é que isso se dá, o tipo de redação, ele já diz aqui, ó, dissertativo, argumentativo, então vocês precisam treinar uma redação que esteja de acordo com esse modelo que ele está pedindo aqui, tá? Organização de ideias, aprofundamento, isso tudo você só consegue desenvolver fazendo, não tem jeito, tá? Tem que ter coesão, coerência, enfim, tem que saber escrever, tem palavras chatíssimas de serem escritas, o teu português tem que estar correto, isso desconta ponto, a vírgula. Então, assim, não tem como você fazer uma redação se você não sabe português. Então, é interessante, por isso que eu te falo, você tem um acompanhamento para que você entenda como você vai desenvolver essa redação, tá? Beleza. Olha o que eu te farei. Serão corrigidas as redações dos candidatos classificados de cada habilitação 3 vezes, tá vendo? O número de vagas estabelecidas. É o que eu te falei. Sempre chama 3 vezes a mais porque tem outras etapas. Outra coisa. Passei e o meu número foi 50. Minha colocação. Eu tenho chance de entrar lá na prova objetiva. Sim ou não? Porque eu não estou dentro do número de vagas, né? 28. Tenho ou não? Não está na reserva. Ainda não está na reserva, está disputando o processo. Aqui já acontece um outro problema. Quando vocês olham o nome e não está até o número 28, vocês têm uma morte generalizada. E deixa pra lá, como se nada mais fosse acontecer na vida. O que eu quero que vocês percebam é que as outras etapas, elas são eliminatórias. É por isso que chama 3 vezes mais. Então, supondo que lá na inspeção de saúde reprovou 10, você saiu dos 50 para quanto? Vocês morreram para o 40, para o 40º. Lá na outra do negócio de correr, reprovou 20. Você saiu do 40, foi para quanto? 20. 20º. Tá ou não dentro do número de vagas? Entenderam isso? Eu já tive vários alunos que, por não ter essa orientação inicial, eles perderam o concurso. A Carol é uma delas, está lá no meu Instagram, mas a Carol é da ESA. Teve um ano que ela morreu por causa disso. Ela não acompanhou as outras etapas, ela foi chamada e ela morreu. Entenderam? Hoje está lá, graças a Deus, já sargento, já foi para Manaus, eu vou para lá também, que eu quero passear lá, que ela me chamou. Mas vocês não podem deixar o concurso para lá até ter toda a finalização dele. Até aqui, beleza? O que pode acontecer que vocês ouvem assim, o aluno diz, eu fiquei majorado. Já ouviram isso? O que seria? Não seria nada, eu inventei. Quer falar comigo? Clara, explica aí. Michele, a minha travou, não peguei o que você tava falando. Do que é majorado? Que é o quê? O aluno fica majorado. Ih, eu não lembro, não. O majorado é o seguinte, o cara fez todas as etapas, todas, e ele passou. Só que acontece, não chama além? Isso me dá uma dor no coração, vocês ficam à beira da morte também. Supondo que ele chame até o número 30. Aí o aluno passou em todas as etapas, ele foi até o final, ele está aprovadíssimo. Só que chamou até o 30 e ele é o 31º. Apesar de ele ter passado em todas as etapas, ter ido até o final, ele não entrou, porque foi até o 30º. Entenderam? Isso é de rasgar o coração. Mas é para vocês entenderem, mas é necessário ir até o final, porque a gente não tem como adivinhar. Até aí foi? Aqui é o dia da prova, mais lá para frente a gente explica. Isso é triste, porque vocês já estão com o pé lá dentro, né? E aí é de doer o coração.
Bem, recurso, a gente vai falar depois disso, tá? O recurso, eu sempre acompanho vocês nos recursos, né? Erros das questões, a gente faz o recurso juntos. Lembrando que o recurso da Marinha, só Deus. Eu tenho que escrever o texto, você tem que entrar, ainda tem que entrar lá, a pé, para poder integrar. Olha lá, ó, ser manuscrito tem que estar legível, um para cada questão, entregue pessoalmente, tá? Pessoalmente. Esse é o concurso que você escolheu. Todos os outros na vida a gente faz pela internet. Esse aqui você tem que ir lá, ainda tem horário, hein? De 8h30 às 16 horas. E falar lá da tua questão. É assim que funciona. É, chocada? Chocada? Tô te falando. Por isso que é muito importante. Todos os meus aulões, eu acho que a gente já fazia isso no presencial, mas desde a época da pandemia para cá, eu sempre faço esses aulões nas aberturas dos concursos, porque eu já vi muito aluno perdendo muita coisa, assim, alunos bons, por falta dessas orientações. Essas orientações são muito importantes, tá? Beleza, aí depois a gente fala sobre isso aqui, dados biográficos agora não, lembrando que a inspeção de saúde é eliminatória, importante, dá uma lida nisso aqui, tá? Mas é uma outra etapa. Agora a gente vai ficar na nossa questão aí, ó, teste de aptidão física, também eliminatório, por isso que eu tô te falando, tem que se preparar. Ok. Aqui, ó, verificação dos documentos, eliminatória também, essa etapa, tá? Então, uma organização de longo prazo. Fora a loucura depois que é para fazer os exames, de dinheiro, olha, enxoval, que a gente tem que fazer vaquinha, é uma loucura. Avaliação psicológica, mas no final dá tudo certo. Também eliminatória. Então, são várias etapas, tá? Como é que dá o resultado? Aqui, sim, já é o período de adaptação. Você passou em tudo, e o período de adaptação, você já está lá dentro da Marinha fazendo o seu curso, né? Em 2025, para você se formar e adquirir aí a sua patente. Aqui, ó. Início do curso de formação de cabos. Bem, os locais, né? E aí cada um vai fazer dentro do seu estado. Só que, agora, a primeira data que eu te falei, cuidado, tá? Outra, quem for pedir isenção, o prazo é ainda menor, tá? Ó, do dia 2 ao dia 7, ao dia 5, quem for pedir isenção. Bem, quando é que você está na Marinha? Somente 2025. Só que, repara nessas datas aqui. A nossa prova será dia 13/9, português e enfermagem, tá? Aí, perdão, dia 29, português e enfermagem. Aí, olha o que eu quero que você veja. No dia 1º/10, sai os gabaritos. Depois aí a gente vai ver se precisa fazer o recurso. Em novembro, realização do procedimento de heteroidentificação para quem vai concorrer à cota. Divulgação da nota de redação só em janeiro. É ou não para a pessoa ficar desesperada? É sim. Aí tu passou, tu fala, caraca, tirei mó notão em enfermagem agora, será que eu passei? Sei lá. Só depois do Natal e Ano Novo que tu vai saber. É assim, vamos sofrer com calma. Aí depois você pode fazer uma vista lá de redação, se for o caso. Bem, aí quando chega em fevereiro, por isso é que eu te falei, imprime, compra a bendita agenda. Olha aqui, ó. Em fevereiro é que você vai fazer o que dia 15, Sara? Dia 15 é a prova. Aqui não é 15, não. A nossa prova aqui... Ah, é. Tu vai sair de uma prova e para outra. Sim, 2 semanas depois. Quem vai fazer é ESA e CAP, verdade. Que ESA é dia 15, CAP 29, 2 semanas depois. Mas tá bom, vai estar fresquinho lá, sem morte nenhuma. Olha aqui o teste de aptidão física. Tu entrega os documentos, estando tudo ok, porque isso aqui você lembra que é uma etapa eliminatória. Se os teus documentos não estiverem ok, você vai morrer, não passa para cá. Ó, imagina, aprovou até aqui, mas não vai para o outro. Por isso tem que ter as coisinhas. De fevereiro a março, o teste
de aptidão física, meu filho. Aí tu tem que estar tudo legal para fazer as coisas que eles querem lá. Sobe, desce, pula, vira cambalhota, sim que é. Beleza. Aí, só em março que você tem o resultado definitivo aí da verificação dos documentos e tudo mais, para você seguir para avaliação psicológica e por aí segue. Quando é que você entra na Marinha? Dia 30 de junho de 2025, para fazer o seu curso no Rio de Janeiro durante 24 semanas e depois me chamar para a sua formatura, porque eu adoro. Entenderam isso aqui? Dia 16/6 vem primeiro aí até a concentração, tá? Verdade, tá aqui. Dia 16/6. Entenderam isso aqui? Então, quando eu digo que vocês precisam se preparar, é isso aqui que eu tô falando. Não é tipo assim, eu vou estudar, vou fazer uma prova, quero ser militar. Isso é maravilhoso, especialmente na idade de vocês, tá? Se projetar para o futuro, ter uma profissão já. Vocês são jovens demais, vocês já estão assim num nível totalmente diferenciado, tá? Não, Nilza, tu só sabe depois que tu terminar o curso, tá? Então, repara só, vocês já estão no nível super diferenciado, valorizem isso. Vocês estão pensando no futuro, num futuro com estabilidade, com plano de cargos e salários. Então, assim, isso já é um diferencial tremendo. Bem, então, vamos agora para a parte da nossa prova, tá? Repara que cada cargo aqui tem o seu assunto, o conteúdo exigido e tem a bibliografia. Esse é o problema. Quem estuda para o CAP, aí é que eu te digo, é só CAP. Mas tem algumas coisas que eu aproveito da ESA? Sim. Tem sim. Agora é tudo? Não. A forma de fazer a prova é diferente? É. Bem diferente. A começar do tipo de questões. Então, olha para cá. Técnico em enfermagem, que é o nosso, tá? O que a gente vai ter que estudar? Tudo que está aqui. Enfermagem e saúde pública. Os programas, hipertenso, diabetes, câncer, tuberculose, ST, que inclusive, lembrando, olha como o CAP é. A gente nem chama isso mais de doenças sexualmente transmissíveis, tá? O nome são infecções sexualmente transmissíveis. Só que como é CAP, eu tenho que te dizer exatamente o que você vai marcar nas questões e como você vai marcar, que tem que ser de acordo com o seu bendito edital. Imunizações, o calendário que ele mandar, né? Que a gente vai ver de acordo com o edital. Materno infantil que cai. É uma prova que vocês não gostam de materno infantil, eu vou te falar, cai, tem que estudar. A gente vai ver. Enfermagem médico-cirúrgica cai. Aliás, o CAP, ele redistribui em tudo isso aqui. Tudo cai. Sara, você é a única dos meus alunos. Alguém mais gosta de materno infantil? É uma briga. Essa, quando eu chego em materno infantil, eles querem morrer. Não bom. Médico-cirúrgica, tá? Aí, ó, já começou. Eu detesto, tô te falando. A Rebeca também gosta? Aí, tá vendo? A maioria até hoje não gosta. Isso aqui é um mundo, tá? Eu estou estudando para ESA. O que eu vi de clínica médica serve? Com toda certeza. Porém, é só uma base. Porque para o CAP, a gente vê coisas, como algum aluno aí já falou, com o nível, assim, quase de nível superior. Então, a gente vai ter que aplicar as questões, não são as questões diretas, são as questões como o próprio, parece até que combina, o nome do CAP, capcioso. Então, as questões não são fáceis de ser eliminadas. Teve uma prova maravilhosa, né, que foi em 2019, ou prova deliciosa. Depois daquela, todas são com mortes anunciadas, tá? Enfermagem psiquiátrica e mental que cai no CAP estará presente, tá? Na ESA isso aqui pode estar presente ou não, no CAP está presente, tá? Então, veja só, transtorno do pensamento, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, então a gente tem que estudar as patologias e a assistência de enfermagem. Ética é comum a todos os concursos, né? Você vai fazer um concurso, tem que saber ética. Ética,
fundamentos de enfermagem, que é a base da enfermagem, né? Sem fundamentos, você não segue para nenhuma outra matéria, exceto ética, que não tem muito a ver, mas aqui a gente vê os termos técnicos, as aplicações, tudo isso aqui. Isso aqui é a base da enfermagem, né? Por exemplo, eu estou estudando para a ESA. Eu posso, por exemplo, colocar os mesmos sinais vitais? Não, pode não. Por quê? Porque aqui eu tenho uma outra referência. Embora que nessa, olha que interessante, na referência do CAP, agora quem estuda para a ESA vai durar. Vou te mostrar uma coisa aqui. Que você vai gostar. Já ouviram falar dessa senhora aqui? Já? Quem estuda para a ESA? Sim! Mas o CAP pede muita coisa daqui? Não! De onde que ele pede mais? Daqui, da Kawamoto. É sim, vida. É sim, tá? Então, acaba sendo a nossa maior referência a Kawamoto, que até hoje foi o que foi do livro que foi mais pedido, tá? Potter é um mundo. O aluno quer comprar o Potter. Você pode até comprar, porque é um livro interessante de ter, eu tenho. Mas eu tenho porque eu dou aula, né? Então eu preciso ter aquilo, ver as referências, montar meus materiais. Mas você, é porque ele não está aqui perto, senão eu ia te mostrar o tamanho dele, tá? Para você ver que você ia morrer. Ele é muito, muito grande. Não, só tá o Bruno ali. Ele é muito grande. Então, assim, e também não adianta, que aí vocês querem ler tudo. Não é assim que você faz prova para concurso público. Você vai começar a morrer. Você fala, ai meu Deus, vou baixar tudo, estudar tudo. Não, não vai. Primeiro que você não vai conseguir baixar tudo e estudar tudo. Segundo, que você vai correr o risco de estudar o que não pede na prova. Então, o estudo, ele é direcionado. A gente tem que saber o que cai, como que é pedido. Então, precisa dominar o que está no edital. Então, toda essa matéria, de fato, o CAP pede tudo, tá? Vai ter saúde pública, vai ter materno, vai ter médico cirúrgico, vai ter psiquiatria, vai ter ética, vai ter fundamentos. Isso certamente estará lá. Agora, claro que cada ano com uma quantidade maior em relação a um determinado conteúdo. É por isso que não adianta, às vezes, me pergunta, prof, o que cai mais? No CAP até dá para a gente fazer uma estimativa, na ESA é impossível. Se você pegar as provas da ESA, são só 12 questões e é uma totalmente diferente da outra. Teve uma prova da ESA que pediram 3 questões de cálculos. Olha que absurdo, numa prova de 12 questões, você ter 3 de cálculos, você está o quê? Com 25% da prova de cálculos, tá? Mas enfim, foi sim. Já aqui não. Eu considero uma prova mais tranquila, em que sentido? Essa e o CEF, né? Por quê? Por causa da quantidade de questões. Então, veja só, você vai estudar tudo. Quando você tem um universo de 50 questões, o que você estudou vai estar lá. Agora, você vai estudar tudo. Aí você tem um universo só de 12 questões, que é o caso da ESA. Você fala, Deus, nem gosto muito de enfermagem psiquiátrica. E caiu. Entendeu? Então, assim, é uma prova que dá para você estudar, dá para você disputar, desde que você se organize e priorize o seu futuro. Você tem a opção de priorizar o seu agora e a opção de priorizar o seu futuro. Para você priorizar o seu futuro, você vai ter que fazer renúncias no seu agora. Então, é necessário que você, internamente, decida como você vai gerenciar isso. Para você estudar para um concurso que você tem 4 meses, é praticamente um intensivo. E aí, como é que vai funcionar? Você vai ter um cronograma diário para você cumprir, diário. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, semana 1, semana 2, até a véspera da prova. E você tem que ter o compromisso com você mesmo. Porque assim, gente, claro que um dia ou outro pode atrasar, isso acontece. Mas até no seu próprio planejamento, você tem que ter condição de colocar aquela matéria em dia, tá? E a gente está falando só de enfermagem. E você também tem a redação, então assim, são 2 matérias. É possível, sim, você trazer o gabarito do Brasil. Agora, você tem que se posicionar e escolher. Veja só, quando a gente quer uma coisa melhor para o nosso futuro, a gente tem 2 opções. Ou você sofre agora, ou você sofre depois. Se você não se dedicar como você deveria, você vai continuar sofrendo depois, até você encontrar um outro concurso, ou um emprego legal que você queira trabalhar. Se você se dedicar agora, que você vai sofrer, que são 4 meses penosos, isso aqui não é brincadeira, estudar para um concurso público é difícil.
Mas se você se dedicar aí esses 4 meses e você conseguir a sua farda no ano que vem, muitos problemas seus estarão resolvidos, tá? Então, então, Cassiele, mas aí, o que eu acredito é que a gente sempre tem um concurso pra gente. Aí eu tenho diversas histórias para contar para vocês, tá? Não vou contar porque são muitas, mas uma só para vocês terem uma ideia. Eu tive uma aluna que hoje ela trabalha comigo, ela é federal, eu não sou militar, eu sou federal, sou da UFRJ, mas não sou militar, e essa menina, ela era excelente, a gente, assim, praticamente certeza que ela ia ser 01 do Brasil na aeronáutica, tá? Ela era muito boa. Era não, é. O que aconteceu? O que eu falei, fez a inscrição, não pagou no prazo, ou ela tinha isenção, eu não sei, eu sei que ela não estava inscrita no concurso. Quando a gente estava em sala de aula, e ela já estudando e tudo, quando a gente estava em sala de aula, que ela descobriu isso, ela ficou desnorteada, e eu mais doida ainda. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque a menina é muito boa. Ela perdeu, ela ficou altamente frustrada, porque não tinha como. Era o último ano dela, inclusive. Parece que as coisas acontecem tudo no último ano. E aí, na época eu ainda trabalhava num cursinho, eu falei para ela, não, a gente vai lá embaixo, eu vou pedir desconto para você, você vai entrar pro CAP, vai entrar para... Ela, prof, eu não quero, não quero, não, eu não quero. Ela foi tão tonta. E aí o tempo passou. Eu acho que pouco tempo depois, não me lembro quanto tempo, abriu para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Federal. Assim como o concurso militar. Então não tem bater continência. O que aconteceu? Ela passou. Um concurso dificílimo, com prova prática e tudo. Hoje, ela trabalha comigo lá, junto, na emergência. Concursada federal. E tá felicíssima, tá? Hoje ela fala, foi até melhor, até gostei de estar aqui. Então, vocês não estão se preparando à toa. Vocês estão se preparando para um futuro real. Então, é necessário que você pense que cada escolha é uma renúncia. Não veja aquela foto lá no Instagram, você fala, ai, que lindo. É lindo, sim. Mas se você ouviu o percurso de cada um deles até chegar lá, não foi por foto de Instagram, não. Foi muita dificuldade, muita ralação, muito choro e muita luta. Mas é possível, tá? Em relação ao edital, alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Idade. Ok? Show de bola. Tá ótimo. Então, vou finalizar essa nossa primeira parte aqui para a gente ir para o nosso e-book.